Olá, corujas do Palavras Cruzadas, Caçapava! Eu não sei como é que eu vou fazer esse post hoje, porque o livro que eu vou falar é um livro tão importante, tão forte, tão denso, tão rico e de um cara tão incrível, que é um pouco assim, eu tenho até medo de falar dele e não fazer jus a ele. Vai se preparando porque o post hoje vai ser maior. Eu não vou ficar brincando, eu acho que muitas coisas aqui em volta, porque eu quero focar muito no que eu estou dizendo. Não quero que você tenha nenhuma distração. Não que eu queira que você tenha distração das outras vezes, mas vocês entenderam, né? Aquela coisa. Olha quem vem, olha quem vem. Stephen Hawking. Breves respostas para grandes questões. E aí vem um pepino. Tenho que ler o livro inteiro para vocês. O que eu grifei aqui não está escrito. É óbvio que eu ia grifar. Olha só. Sei perfeitamente como o tempo é precioso. Aproveite o momento. Stephen Hawking. O Stephen Hawking nos presenteia com esta obra final, na qual responde às grandes perguntas que acompanham a humanidade desde os primórdios. Em textos inéditos, seu intelecto poderoso interroga: qual é a origem do universo e a existência de Deus? Aí eu começo grifando aqui atrás, certo? Aí eu ponho lá, ler PC, palavras estudadas. Ler PC. Quando eu vejo, está tudo ler PC. Como é que eu faço para chegar aqui e ler por 40 minutos para vocês? Não dá, não é verdade? Não tem condição. Então eu vou começar aqui de algum lugar, né? Esses textos aqui, quer dizer, esse livro foi planejado pelo Stephen Hawking antes da morte dele. Ele completou o livro antes de morrer. Ele só não viu isso editado. Então o que é incrível é que, de fato, não é nada deixado ao acaso. É um pensamento que teve começo, meio e fim e que termina. E é a última obra, grande obra literária dele, que ele deixa para a humanidade. Um pensador incrível. Ele que nasceu no dia da morte de Galileu Galilei, e depois ele brinca com isso, porque outras 200 mil pessoas também nasceram nesse período, mas ele achou a curiosidade, apenas uma coincidência, apesar de ele não acreditar muito nisso, nasceu exatamente 300 anos após a morte de Galileu. O Hawking, que aos 20 anos de idade descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica, uma doença que muitas vezes dá aí 5 anos de vida para a pessoa. Ele viveu até, sei lá, 70 e poucos anos, 80 anos de idade, e ele, obviamente, conseguiu driblar tudo que vinha pela frente dele. Teve acesso ao que há de melhor na tecnologia para conseguir se manter dessa forma. Essa tecnologia que fez dele ter essa voz robótica, né, que ajudou ele não só a continuar dando aulas, como a passar conhecimentos e teorias incríveis e complexas que vem mexendo com todo o nosso conhecimento do universo até hoje. E ele também conseguiu fazer grandes livros, né? É um espetáculo, é um ser humano assim espetacular. Agora vamos lá. Stephen, isso está na introdução. Stephen forneceu uma prova fascinante, quase irrefutável, de que um buraco negro que se forma e posteriormente se extingue por completo, emitindo radiação, a informação que entrou nele não consegue mais sair. Ela é inevitavelmente perdida. Isso é radical, pois as leis da física quântica insistem inequivocadamente que uma informação nunca pode se perder totalmente. Assim, se Stephen estava certo, os buracos negros violam uma das leis mais fundamentais da mecânica quântica. O Kip S. Thorne, que escreveu esse prefácio, fala que no discurso do enterro das cinzas na abadia de Westminster, das cinzas do Hawking, ele disse o seguinte: Newton nos deu respostas, Hawking nos deu perguntas. E as perguntas de Hawking, por sua vez, continuam a dar frutos, gerando descobertas décadas depois. Quando finalmente dominarmos as leis da gravitação quântica e compreendermos por completo o nascimento do universo, de certo será em grande medida por estarmos nos ombros de Hawking. Você vê o tamanho dessa pessoa, mesmo que você não tenha acompanhado a história do Stephen Hawking, que vale a pena, inclusive tem filmes feitos para contar essa história, mas ter uma ideia do que ele criou e do que ele pensou, realmente você vai entender o tamanho dessa pessoa. E esse livro ajuda muito nisso, ok? Aí começa o livro escrito por ele, a parte já dele. Ele fala assim, olha, o problema é que a maioria das pessoas acredita que a ciência de verdade é difícil e complicada demais. Não concordo com isso. Pesquisar sobre as leis fundamentais que governam o universo exigiria uma disponibilidade de tempo que a maioria não tem. O mundo acabaria parando se todos tentassem estudar física teórica. Mas a maioria pode compreender e apreciar as ideias básicas se forem apresentadas de maneira clara e sem equações, algo que acredito ser possível e sempre gostei de fazer. E é isso que ele vem fazer aqui. Olha, as perguntas que ele faz são grandes, né? São breves respostas para grandes questões. Ele vai falar sobre Deus existe? Como tudo começou? Existe outra vida inteligente no universo? Podemos prever o futuro? O
que há dentro de um buraco negro? A viagem no tempo é possível? Sobreviveremos na Terra? Deveríamos colonizar o espaço? A inteligência artificial vai nos superar? Como moldaremos o futuro? Ai, Jesus, quanto aprendizado. Ai, tem um tapa na cara na página 44, peraí. Ah, não, porque aí ele fala da vida dele, né? Ele fala, eu tive uma vida extraordinária neste planeta e ao mesmo tempo viajei pelo universo usando a minha mente e as leis da física. Estive nos rincões mais remotos da nossa galáxia, viajei para dentro de um buraco negro e voltei ao início do tempo. Na Terra vivi altos e baixos, turbulência e paz, sucesso e sofrimento. Fui rico e pobre, fui fisicamente apto e deficiente. Fui elogiado e criticado, mas nunca ignorado. Tive o enorme privilégio, graças ao meu trabalho, de poder contribuir para a nossa compreensão do universo. Mas seria um universo vazio, não fossem as pessoas que amo e que me amam. Sem elas, a maravilha disso tudo teria me escapado. E ele fala assim, somos todos viajantes do tempo em uma jornada rumo ao amanhã. Mas vamos trabalhar juntos na construção desse futuro, um lugar que queremos visitar. Seja corajoso, seja curioso, seja determinado, supere as probabilidades. É possível. Eu estou achando que se eu começar a ler todas as teorias, vocês vão ficar loucos comigo. Porque ele fala da existência de Deus e ele toma muito cuidado para não marcar, não desacreditar a fé de ninguém, mas ele trabalha com comprovações. Aliás, cheguei a um ponto de fazer até desenhinho assim, ó. Para entender, né? Uma coisa sai de um lugar e vai para outro, o princípio do universo, Big Bang. Mas aí, se eu for ficar lendo todos esses pedaços, vocês vão ficar loucos comigo, gente. Vou tentar passar por tópicos, vai. 3 ingredientes para criar o universo. Matéria, mais energia, mais espaço. Tem tudo isso, você tem o universo, ok? Ele diz que não precisa de Deus para o Big Bang. Então, assim, ele vai argumentar com relação a isso, tá? Sabe uma parte que ele falou, várias vezes ele toca nessa questão da teoria da incerteza. A incerteza tem que fazer parte do cálculo, porque de acordo com a física quântica, uma coisa pode estar aqui e não estar ao mesmo tempo, ou naquele micro segundo. Então, ela muda de local e de tempo. Então, você não consegue precisar exatamente aonde ela está no exato tempo, porque ela muda. Então, essa incerteza tem que ser colocada no cálculo. O que, obviamente, leva a um problema, porque qual é o valor da incerteza para colocar num cálculo? E como é que um cálculo fica totalmente correto quando você tem que levar em conta a incerteza? E aí ele diz uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala, Deus é um apostador e o universo tem acaso. Quer dizer, né? Existe acaso no universo sim, não é tudo absolutamente planejado. Ele fala que um dos grandes desafios hoje dos cientistas é incorporar a incerteza à teoria da relatividade. Ele fala que vida inteligente só é possível em 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, 2 dimensões. Isso não seria possível, ele explica por quê. Vai, assunto que todo mundo gosta, viagem no tempo. Olha o que ele fala. Faz sentido preparar uma festa para viajantes do tempo? Você teria esperanças de que alguém aparecesse? Olha o que ele fez. Em 2009, dei uma festa para viajantes do tempo em minha faculdade, em Cambridge, para um filme sobre viagem espacial. Para ter certeza de que apenas viajantes do tempo viriam, só divulguei depois que a festa terminou. Então, assim, ele fez a festa, terminou a festa e ele divulgou. No dia da festa, fiquei esperando, mas ninguém apareceu. Fiquei desapontado, mas não surpreso, porque eu havia demonstrado que se a relatividade geral está correta e a densidade de energia é positiva, a viagem no tempo não é possível. Eu adoraria que uma das minhas conjecturas tivesse se revelado errada. E aí ele fala assim, ó, concluindo, a viagem espacial rápida e a viagem no tempo não podem ser descartadas segundo o nosso atual entendimento. Elas causariam grandes problemas de lógica. Então vamos torcer para que a lei da proteção da cronologia impeça as pessoas de voltar para matar os próprios pais. No entanto, os fãs de ficção científica não precisam se desesperar. A teoria M promete. Em resumo, o advento da inteligência artificial superinteligente seria a melhor ou a pior coisa para a humanidade. O verdadeiro risco da inteligência artificial não é a sua maldade, mas a sua competência. Você provavelmente não é um grande inimigo de formigas que sai por aí pisando nelas por maldade, mas se for o encarregado de um projeto de energia elétrica limpa e houver um formigueiro na área a ser inundada, azar das formigas. Não podemos permitir que a humanidade fique na mesma posição. Devemos planejar de antemão. Em janeiro de 2015, Elon Musk, diversos especialistas de inteligência artificial e eu assinamos uma carta aberta sobre o tema, reivindicando uma pesquisa séria sobre o impacto na sociedade.
Acreditamos muito na importância de divulgar à sociedade que os especialistas em inteligência artificial estão refletindo com seriedade sobre essas questões práticas e éticas. Gente, não é brincadeira. Um ponto aqui ele coloca assim, ó: por que estamos tão preocupados com a inteligência artificial? Sem dúvida, o ser humano sempre será capaz de apertar o botão de desligar. Deus existe? Perguntaram as pessoas ao computador. Agora existe, respondeu o computador e derreteu o botão de desligar. Ele fica preocupado de fato, a ponto de ter assinado esse documento, um pedido para o Congresso. Há um movimento no mundo para que se tome cuidado com o avanço da inteligência artificial, muito positiva, até que você possa desligar o botão. E aí esse é o medo, né? Agora existe, e aí a própria máquina derrete o botão de desligar e você fica meio em pânico, né? Final. Últimas palavras de Stephen Hawking no último livro que ele escreveu. Lembre-se de olhar para as estrelas, não para os próprios pés. Tente compreender o que vê e questione o que faz o universo existir. Seja curioso. E por mais que a vida pareça difícil, sempre há algo que você pode e consegue fazer. Nunca desista. Deixe sua imaginação correr solta, molde o futuro. Gente, o cara não se mexia. O cara falava através de um computador e ele está dizendo que não importa o que aconteça, você sempre tem o que fazer, você sempre pode conseguir alguma coisa, não desista. E Stephen Hawking, numa obra espetacular, teorias maravilhosas, explicações relativamente simples para você entender, porque é isso que chama o livro, Breves Respostas para Grandes Questões de Stephen Hawking. Gente, eu estou emocionada com esse livro, é o máximo, espero ter feito o mínimo de jus, mas pelo menos que eu tenha atiçado a sua vontade de ler este livro. E se você conhece alguém que tem interesse nessa área, você, por favor, já passa o link para eles, para que eles possam também conhecer um pouquinho do trabalho de Stephen Hawking e se interessem por esse livro, que aliás é lindo, hein? A capa é linda, tem essa pintura aqui, ó, preta aqui do lado também, fica todo elegante o livro, né? Ele tem um trabalho bem legal por dentro, eu achei gostoso de ler também neste formato. Muito obrigada por vocês terem assistido Palavras Cruzadas até agora. Terça que vem, toda terça-feira, às 6 da tarde, eu trago uma nova dica de livro para vocês. Se inscrevam aqui nas minhas redes sociais, cadastre-se no canal, dê um like. Semana que vem eu volto com mais uma dica. Beijo, tchau!